A responsabilidade é individual. Uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Jeremias 31 e 29. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos antepassados. Após a destruição de Jerusalém e com o exílio babilônico, havia uma compreensão equivocada na mente dos israelitas. Eles não admitiam que o juízo divino trazido sobre a nação era correto, visto que os pais haviam pecado, porém os filhos estavam carregando indevidamente as consequências de seus erros, conforme Ezequiel 18, verso 2. Entretanto, o profeta Ezequiel esclarece a polêmica e reitera a responsabilidade que é individual e fundamenta conforme o que diz as Escrituras. Igualmente, se um filho de um pai idólatra e adúltero vir as obras más do seu pai, mas temer a Deus e andar nos seus caminhos, nada do que fez o seu pai virá cair sobre ele. A conversão e o arrependimento individuais quebram na existência das pessoas as supostas maldição hereditária, um efeito somente possível por causa da obra de Cristo. Este foi o ponto enfatizado pelo profeta Ezequiel em sua pregação ao povo de Israel da época, expondo todo o capítulo 18 de Ezequiel. E através deste profeta, Deus os repreendeu, afirmando que a responsabilidade moral é pessoal e individual diante dele. A pessoa que pecar é ela quem morrerá, não o seu pai ou a sua mãe. Ezequiel 18, verso 4, parte B e o verso 20. E que pela conversão por uma vida reta em santificação, o indivíduo está livre da maldição dos pecados de seus antepassados, conforme Ezequiel 18, 14 ao 20. Aplicando aos nossos dias, fica evidente que o crente verdadeiro já rompeu com o seu passado e com as implicações espirituais dos pecados dos seus antepassados, quando arrependido veio a Cristo em fé. O apóstolo Paulo nos esclarece que o escrito da dívida que nos era contrário à maldição da lei foi tornado sem qualquer efeito sobre nós. Jesus anulou na cruz. Colossenses 2, 13 e 15. E quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu a vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus! Toda e qualquer condenação que pesava sobre nós foi removida completamente quando Cristo pagou de forma suficiente e eficaz nossa culpa diante de Deus. Ora, se a obra de Cristo no Calvário em nosso favor foi poderosa o suficiente para remover de sobre nós a própria maldição da lei de Deus, quanto mais qualquer coisa que poderia ser usada por Satanás para reivindicar direito sobre nós, inclusive pactos feitos com entidades malignas por nós ou por nossos pais, na nossa ignorância.
através da obra da salvação, conforme Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, verso 13 e 14, dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa graça que nos alcançou. Aleluia! A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a essa reflexão EBD, prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD na Escola Dominical Classe Adultos no quarto trimestre de 2022, com essa temática: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Comentarista Pastor Ezequias Soares. E nesta feita, a lição de número 7, a responsabilidade é individual, para o dia 13 de novembro de 2022. O texto áureo nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18 e 20. A verdade prática nos diz: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isso é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Aleluia! Na leitura bíblica em classe, está registrado em Ezequiel, capítulo 18, 20 ao 28, que nos diz: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas se o justo desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu. Neles morrerá. No entanto, vocês dizem: o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel. Será que é o caminho? Será que é o meu caminho que não é reto? Não seria muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões
que cometeu certamente viverá, não será morto. Glória a Deus. Ezequiel 18, 20 ao 28. E aqui, nesse capítulo de Ezequiel, você percebe que Ezequiel torna um teólogo. Ele é geralmente um pastor preocupado com o cuidado e a cura das almas. Ou ele é um profeta que declara seus conselhos de Deus com franqueza e determinação também. Mas aqui se trata de doutrina. O que Ezequiel diz é que, mesmo que os filhos possam sofrer por causa dos pecados dos seus pais, em uma ordem natural de causa e efeito, Deus não vai castigar um filho pelo pecado do pai. E também não considera justo o filho injusto porque o seu pai foi justo. Duas vezes no capítulo de Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá, enfatizando a responsabilidade individual. Aleluia. Introduzindo essa reflexão EBD, percebe-se que no comentário da lição fica clara a desconstrução do falso conceito de maldição hereditária, encontrado no ditado popular de Israel, que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O próprio Deus se encarrega de afirmar ao profeta que tais palavras deveriam ser proibidas, pois não refletiam sobre os últimos acontecimentos. O castigo sobreveio em razão da rebeldia costumaz dos israelitas, que permaneceria sobre todos os que continuassem na condição de pecado, idolatria, abominações, entre outros. O fato é que a dureza de coração e a cauterização do entendimento deles era tão intensa a ponto de pensarem que Deus estava sendo injusto com a nação ao trazer tamanha punição. A ignorância do povo, assim como a procura por justificativas insustentáveis, eram sinais da cegueira espiritual. Em vez de buscarem a face do Senhor com quebrantamento e lágrimas, arrependimento sincero, vestirem-se de saco e cinza, humilhando perante Deus, e se converterem dos seus maus caminhos, eles preferiam questionar os caminhos do Senhor. Por que daquele juízo? A mensagem de Deus ao profeta tinha um caráter normativo para os israelitas que sofreram com o cativeiro. Eles deveriam aceitar o castigo divino e converterem-se dos seus maus caminhos, pois a promessa de Deus era para a restauração completa daquela nação. De outro modo, a mensagem possuía também um caráter escatológico, indicando a maneira como Deus lida com todos os pecadores. O pecado original trouxe sequelas permanentes para a natureza humana. Como afirma Stanley Orton, toda a humanidade, em algum sentido, está vinculado a Adão. Por causa dele, todas as pessoas estão fora diretamente da bem-aventurança do Éden, conforme Romanos 5, 12 ao 21 e 1 Coríntios 15, 21 e 22. Teologicamente, essa ideia recebe o nome de solidariedade, visto que todos compartilham da mesma culpa. Em contrapartida, outro conceito é o de corrupção, isto é, a natureza humana está deteriorada e não pode fazer o que é espiritualmente bom sem a ajuda graciosa de Deus, através da obra salvífica na cruz do Calvário. Aleluia.
Em continuação, a salvação é individual. Você deve ter ouvido essa expressão. É muito comum em nossas igrejas. O que está por detrás dessa expressão é a perspectiva da responsabilidade individual diante de Deus. A palavra de Deus mostra exatamente essa perspectiva. O pecado é um ato individual e não há nada que o justifica diante de Deus. A única saída para o ser humano pecador é arrepender-se dos seus pecados e crer no Evangelho de Cristo. Paulo escreve aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, 8 ao 10. Glória a Deus. Agora somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. E conforme Judas, no verso 3, devemos batalhar por uma fé que uma vez foi dada a todos os santos. Concluindo essa reflexão, apesar da herança pecaminosa estar presente na natureza humana, sujeitar-se às inclinações da carne é uma escolha individual. Deus já proveu o meio pela qual o pecador pode encontrar não apenas a remissão da culpa, como também o novo nascimento, nascido da água e do Espírito, conforme o contexto do capítulo 3 de João. E o versículo 33 de João 3 nos diz: por isso quem crer no Filho tem vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:16. Por fim, Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador costumaz vem depois de muitos anos de apelo, alerta ao arrependimento, sem a resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão divino. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Isaías 55, 6 e 7 e Atos 3:19. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas, pela sua apostasia. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo nesse contexto, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa a responsabilidade de levar a mensagem da cruz aos perdidos nessa terra. E João tenta explicar esse amor, dizendo: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo,
não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 16 ao 19. Escapa-te por tua vida e batalhe pela fé até o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Gratidão por nos acompanhar até o final dessa reflexão EBD. Te desejo uma abençoada escola bíblica dominical aí na sua igreja. Obrigado pelo apoio e orações nesse projeto e que Deus vos abençoe.